Deixa eu trazer um aspecto que foi citado pela Júlia e que está, inclusive, numa reportagem. Na reportagem, a gente repercutiu a reportagem do Poder 360 sobre essa história do Galípolo. O Galípolo se encontrou com o Vorcaro, com o Lula. Tá, beleza, a gente já sabia dessa informação. Qual é a informação nova? Aqui o Galípolo fez essa reunião, e eu comentei isso aqui, eu até coloquei em dúvida esse negócio, porque ele fez essa reunião com o Vorcaro e com o Lula, ele não era ainda presidente do Banco Central, ele era diretor de política monetária. E agora a informação é de que ele fez essa reunião, tá, sem dizer para o Roberto Campos Neto que faria essa reunião. Não falou nem antes nem depois. Então ele se encontrou com o presidente da República. Veja, ele é um diretor, tá, da autoridade monetária, regulatória brasileira, que tem independência. Então, ele tem uma hierarquia interna ali. Ele não pode fazer política, mas ele saiu de lá de dentro do Banco Central, desceu o elevador, pegou o motorista, foi lá para o Palácio do Planalto, que fica perto ali, na quadra 2 da Sul, desceu, mas precisa ter um esforço, foi lá. Então não é uma coisa assim, esbarrei com o Lula e com o Vorcaro no corredor, tá certo? Foi uma coisa de pensada. Ele pegou o carrinho, pegou o motorista, foi lá no Palácio do Planalto, subiu o elevador, encontrou com o Vorcaro numa reunião secreta, fora da agenda, com o presidente da República e com o ministro de Minas e Energia junto. Eu até agora não sei o que o Alexandre Silveira estava fazendo nisso aí, tá? Essa é uma pergunta que precisa ser feita. O que diabos o ministro de Minas e Energia estava fazendo nessa reunião com o banqueiro? A gente já vai começar a descobrir, porque é lá de Minas, né, também. Muito amigo do Lucas Callas, que é aquele empresário que também estava nesse esquema aí da Bion, enfim. Muita coisa ainda vai vir à tona, mas estava lá. Estava lá. E aí, ele fez tudo isso sem o presidente do Banco Central saber. Aí, eu fiz uma pergunta na enquete, porque é o seguinte, até que ponto o então diretor de política monetária não cometeu ali algum tipo de ato de violação da sua própria, do seu próprio código de conduta e de ética? Será que ele cometeu um crime de responsabilidade ao fazer isso? Não dá transparência, encontro furtivo com um banqueiro, junto com o presidente. Será que ele participou de uma estratégia que pode estar incluindo aí algum ato de advocacia administrativa, de tráfico de influência? Será que ele cometeu um crime de responsabilidade? A minha pergunta na enquete é essa. O Galípolo tem condições de ainda permanecer como presidente do Banco Central? Eu vou fazer essa pergunta para você, senador, mas antes eu quero o nosso especialista de mercado. O Hugo, o atual presidente do Banco Central, ele era diretor de política monetária, ele se encontrou sigilosamente com um banqueiro que estava aí em maus lençóis, com o presidente da República, com o ministro, sem que o presidente do Banco Central soubesse. Como é que é isso aí? Dantas, a resposta é muito clara. Jamais ele poderia ter feito um encontro desse ocupando um cargo numa instituição de regulação e fiscalização. Jamais ele poderia ter feito isso. Então é importante que se fiscalize, apure efetivamente e confirmado, com certeza ele tem os seus códigos de conduta internos ali previstos em normativos e regulamentos do Banco Central que são passíveis de punição. Isso em qualquer instituição de mercado financeiro e mercado de capital existem essas normas e regras justamente para evitar conflito de interesse, evitar situações danosas para a reputação da própria companhia ou da própria instituição ali em voga. Então, com certeza, se efetivamente se comprovar todos esses fatos e todas essas situações, antes ele tem código de conduta e ética internos ali nos normativos que prevê as punições e sanções e claramente não poderia ter feito algo fora dos regramentos, porque agora traz, né, o que a Júlia perguntou sobre credibilidade e confiança. Para você ter credibilidade e confiança, você tem que ter, não pode ser suspeito de nada, não pode ter nada que leve a abrir questionamentos sobre as suas condutas futuras. Então ele se colocou
numa situação que sim, pode gerar alguma discussão e impacto futuro a respeito desse comportamento de situação. Então a gente tem que ter esse cuidado, obviamente, mas acontecendo e comprovando, sim, ele descumpriu regras e regulamentos e é passível de punições pelo Código e Conduta de Ética. Eu falo isso por empresas privadas que eu já ocupei cargos de conselho de administração e a gente tem algumas atribuições previstas em estatuto que diz o que o conselheiro pode ou não pode fazer, o que são as punições previstas quando ele descumpre aquilo. E isso numa instituição pública de fiscalização e regulação tem. Excelente. Bom, a gente está ao vivo aqui na Rádio Sucesso FM em Brasília, no Dial, no 100.5. Eu agradeço já demais a companhia de vocês nesta segunda hora. A gente está tratando do Banco Central, a gente está tratando do Banco Master, a gente está tratando de CPMI e do INSS, que vai pegar, vamos dizer assim, vai puxar esse fio do consignado, que era simplesmente 100% da operação do varejo, do Master, até a criação do Will Bank. Foi liquidado há 2 semanas. Depois virou ali 80%. Mas o Credicesta, né, uma tecnologia petista, e a gente vai cada vez entendendo isso melhor, essa galinha dos ovos de ouro, que é o consignado. Lembrando que o consignado foi uma invenção do Lula. Tá? Em 2003, a primeira lei foi impulsionada pela presidência de Luiz Inácio Lula da Silva. A gente já viu o escândalo, a Lava Jato mostrou esquema envolvendo a questão do consignado. O consignado, ele virou realmente a galinha dos ovos de ouro do PT. Tá? E o Credicesta, eu vou dizer já para vocês o que ele se transformou, mas ele era 50% do lucro do Master. Tá? Então, a gente precisa realmente que a CPMI se dedique a essa questão, porque ela vai descortinar muita coisa ainda importante para ser investigada. Senador, com a retomada dos trabalhos da CPMI, na quinta-feira tem sessão, né? Tem. Quais requerimentos eu acho que tem que ser colocados? Quais que já estão na fila aí para serem votados? Porque a gente tem essa história do Galípolo, ela precisa ser de alguma maneira escrutinada. É verdade. Olha, como foi uma reunião informal, né? Sim. Não estava na agenda oficial, porque se tivesse nós poderíamos ter na sabatina questionado isso. Então, como a gente não sabia, o único agora instrumento é a CPMI, realmente a gente pegar essas informações. Sendo lido o requerimento instalado da comissão, nós vamos preparar, nós já estamos preparando diversos requerimentos para apresentar já na CPMI do Master. Agora, com relação à CPMI do INSS, já foi aprovado, quinta-feira está marcado inclusive o depoimento do Daniel Vocaro, tratando especificamente do consignado, porque as CPMIs, elas têm fato determinado. Então, no caso do INSS, o fato é consignado e desconto associativo. Então, nós vamos questionar isso. A informação que temos são mais de 250 mil contratos que não tem também autorização, né, das pessoas que fizeram o empréstimo. Então, não sei se na CPMI a gente vai conseguir do INSS as informações relacionadas ao Master, mas com certeza dos consignados nós vamos pôr. E vamos preparar vários requerimentos para a CPMI do Master, que deve ser instalado o mais rápido possível.